Hoje vou ensinar vocês a fazer pudim de leite de coco. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer pudim de leite de coco. Este pudim é sem nenhum ingrediente de leite. Isso serve muito bem para quem não puder ou não quiser consumir ingredientes de leite. O resultado é muito gostoso, bem parecido com o pudim de leite. Vocês não vão acreditar, a textura fica perfeita e o sabor também, e a receita é prática. Então, vale a pena vocês ficarem comigo até o final. Dê um like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos. Vamos ver os ingredientes. Para o pudim, temos leite de coco, água, amido de milho, essência de baunilha, açúcar e ovos. Para o caramelo, temos açúcar e água. Vamos começar batendo todos os ingredientes do pudim no liquidificador. Nós queremos pudim cremoso, mas sem as bolinhas de ar dentro. Então, pegamos leite de coco na temperatura ambiente, assim ele forma menos espuma. Misturamos bem na garrafinha e colocamos todo o conteúdo dentro. Em seguida, vamos pegar a água, a mesma quantidade de água, a quantidade de água é a mesma do que da água de coco, e para poder usar todo o leite de coco que ficou na garrafa, nós vamos colocar a água na garrafa, sacudir bem e colocar no liquidificador também. E agora, todos os outros ingredientes. Os ovos, o açúcar, o amido de milho e a essência de baunilha. Vamos bater uns 10 minutos numa velocidade mínima, para não formar aquelas bolhas de ar, para o pudim ficar mais cremoso. A nossa mistura do pudim está batendo. Enquanto isso, nós vamos preparar o caramelo. Vamos deixar a mistura do pudim no liquidificador depois para descansar, para a espuma subir e o líquido descer para baixo. Agora, vamos pegar uma forma de pudim no diâmetro de 20 centímetros e colocar todo o açúcar dentro. Ligamos o fogo bem baixinho e com luva de proteção vamos segurar e mexer no açúcar para ele derreter. O açúcar está começando a derreter, nós vamos mexer devagarzinho. Até derreter por completo. Lembrem de usar colher de madeira ou colher de silicone para o açúcar não grudar muito na colher. O açúcar derreteu, ainda tem alguns grumos aqui, a gente aperta para ajudar eles a derreterem. Quando tudo derreteu por completo, espalhamos assim no contorno da nossa forma. Cuidado, usar sempre a luva, porque a forma está bem quente. Aqui todo o contorno.
E também aqui, no cone, aqui. E agora, vamos acrescentar a nossa água com cuidado porque o açúcar pula. Em 2 ou 3 vezes. Cuidado, o açúcar pula e está bem quentinho. Continuamos a mexer. O açúcar ele endurece e volta a derreter. Acrescentamos mais o resto da água. Se a gente acrescentar toda a água de uma vez, o açúcar endurece por completo, mas depois ele volta a derreter. Então, podem ou acrescentar de uma vez, ou em 2, 3 vezes, aí ele não endurece totalmente. Vamos continuar mexendo até o açúcar voltar a derreter. O objetivo aqui é que o nosso caramelo ele vai manter líquido mesmo depois de colocar na geladeira e também vamos ter mais caramelo no pudim. Vocês veem, ainda tem açúcar empedrado. Daqui a pouco volta tudo ficar líquido uniforme. Já derreteu todo o açúcar. De novo, espalhamos o líquido na parede da forma, contorno. E também no meio. Desligamos o fogo e vamos pegar a mistura do pudim. Vocês veem aqui, descansou a mistura, o líquido desceu, a espuma subiu e vamos passar isso em cima da forma com peneirinha, com furo pequeno. Bem em cima do cone e a espuma assim fica em cima da peneira. Vamos assar o pudim no forno. Colocamos numa bandeja alta água e vinagre ou limão para não escurecer a forma de alumínio. E colocamos o pudim com cuidado, a forma ainda está bem quente, dentro. Vou acrescentar água para chegar pelo menos acima da altura da metade do pudim. E agora, este pudim entra no forno pré-aquecido 180 graus por 2 horas inteiras. Depois de 2 horas, vocês colocam palito e vê se ele sai sequinho. Podem tirar o pudim e se não, espera mais alguns minutinhos. Deixar fora para esfriar. Quando o pudim chega na temperatura ambiente, podem desenformar bem facilmente ou, melhor, deixar algumas horas na geladeira para ele ficar mais firme. O pudim já assou 2 horas no forno, já esfriou na temperatura ambiente e depois ficou algumas horas na geladeira. Todas as explicações, inclusive o tempo que tem que esperar, está tudo na descrição do vídeo. Vamos ver como desenformar este pudim maravilhoso. Recomendo cobrir ele na geladeira com papel alumínio para ele não pegar os cheiros das outras coisas que estão na geladeira. Olhem como está bonito. O caramelo está bem líquido em volta.
e ele está soltinho. A gente viu que o pudim está solto, mas por segurança, na parte do cone, eu gosto de passar um pouco a faca bem rente o cone, só para verificar que está solto também nesta região. Não até o final, só em cima. Depois, vocês viram um pouco e dá para ver que o pudim está solto aqui no meio e no contorno. Colocamos o prato em cima e, com cuidado, rapidinho viramos. Tchau, tchau! Olhem como está bonito. Aqui vocês veem o caramelo, a maioria do caramelo está líquido, jogamos em cima. Esta parte aqui, que está colada na forma, vocês podem esquentar um pouco em cima de uma chama baixinha, um fogo bem baixinho, e depois acrescentar também aqui, se quiserem, mais caramelo. Vamos degustar. Acrescentar um pouco de caldinho. Experimentamos. Pessoal, que cremosidade! Maravilhoso, vocês não vão acreditar que aqui não tem nenhum ingrediente de leite. Mais uma dica antes de despedir: se de repente vocês guardaram o pudim na geladeira e na hora de desenformar vocês percebem que ele não está solto o suficiente, eu recomendo esquentar ele em fogo bem baixinho, alguns segundos, só para derreter o caramelo um pouquinho mais, ou colocar um pouquinho em banho-marie, uns 5 minutos, e podem também usar uma faca para passar no contorno, mas a princípio, se vocês seguem os passos de fazer o caramelo e o pudim, vai ser muito fácil de soltar o pudim da forma, do jeito que a gente fez aqui no vídeo. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero todos vocês também no Instagram. Lá vou postando tudo que vamos aprender aqui junto. Tchau! Até o próximo vídeo.